Bom dia, aqui é César Bezerra, eu sou advogado e eu ensino a você ser aprovado na OAB de primeira, tá? E aqui não importa se você já fez OAB alguma vez ou se você está fazendo pela primeira vez. A questão é que minha especialidade é te ensinar a ser aprovado na OAB de primeira, ainda que seja a sua primeira vez, tá certo? O cafezinho da aprovação de hoje, esse programa aqui, para quem não conhece, é o programa do cafezinho da aprovação da OAB, em que nós, às 6 da manhã, de segunda a sexta, falamos sobre os principais temas, sobre que são as principais dificuldades que o pessoal vem me contar que está tendo na aprovação da OAB. Então, aqui no cafezinho da aprovação da OAB, a gente vai tentar tirar as principais dificuldades, as principais coisas que te impedem de chegar a conseguir sua carteirinha vermelha. Então, bom dia para todo mundo. E aqui a gente vai falar hoje sobre uma questão que pode te impedir, que pode ser um problema sério para você conseguir sua aprovação. E ela diz respeito à sua forma de planejar os seus estudos, o seu plano de estudo. Se você não fizer o seu plano de estudo de maneira correta, isso pode te prejudicar e acabar custando sua aprovação na OAB. Certo? E assim, vamos começar o que é que você precisa saber para fazer um bom plano de estudo? Plano de estudo é uma coisa que serve para a vida toda, tá? Você está fazendo OAB, eu já fiz OAB, já tive essa dificuldade também de fazer um plano de estudos, mas saiba que pós-OAB você vai possivelmente fazer outros concursos. Hoje, atualmente, eu estou fazendo concursos públicos da área jurídica, para magistratura, para Ministério Público, e essa questão do plano de estudo é uma questão que vai ser um problema para muita gente, porque elas não têm um costume de fazer um bom plano de estudo, certo? Primeiro que é por como fazer um plano de estudo que realmente seja bom o suficiente para você. Para fazer isso, você precisa saber, você precisa decidir o que é importante você estudar e o que é importante você estudar primeiro, certo? Concorda comigo? Você vai fazer o seu estudo, o plano ele existe justamente para te dar uma orientação para saber em cada dia o que é que você vai estudar, o que é que você não vai estudar. O professor do meu plano hoje está para estudar direito civil, parte de direito das pessoas. Amanhã meu plano de estudo está para estudar o Estatuto da OAB, e assim eu vou decidir no meu plano de estudo. Tá, tudo bem. Mas existe aí uma forma de você conseguir fazer o seu plano de estudo para que possa ser o mais eficiente possível para você conseguir sua aprovação na prova da OAB, tá? E o que é que não é essa questão de plano de estudo? Bom, muita gente simplesmente acha que fazer plano de estudo é pegar provas anteriores, ver o que mais cai e ir lá colocando o seu plano de estudo conforme o que cai mais na prova da OAB, conforme aquelas matérias que ela julga por algum motivo, às vezes até por achismo mesmo, que é o mais importante. Então sai colocando lá os assuntos. Por exemplo, se você está antenado com a OAB, provavelmente você sabe que ética é muito importante. Então você vai lá e coloca um monte de assuntos de ética no seu plano de estudo, supondo que é isso. Plano de estudo é isso, é conseguir entender o que mais cai, vai lá, coloca no seu plano de estudo o que mais cai e pronto, está resolvido sua vida. Mas isso, sinceramente, pode ser um grande tiro no pé que você pode dar. Não que você não deva dar atenção ao que mais cai, é claro que você deve dar atenção ao que mais cai. Mas plano de estudo não é isso, tá? Plano de estudo não é isso. E aí é que tá. Se você entender realmente o que é um bom plano de estudo, que vai te fazer levar à aprovação, e saber principalmente o que não é um bom plano de estudos, e que você pode ter certeza que aquilo não vai te levar à aprovação, que aquilo vai te prejudicar, pior ainda, vai te prejudicar na hora da aprovação, você consegue ter os caminhos necessários para você conseguir ser aprovado. Então assim, saiba identificar o procedimento, sabe identificar como a coisa deve se desenrolar. E aí,
Por que isso? Sabendo isso, você vai ter mais objetividade, você vai conseguir lá na hora da prova uma pontuação maior, porque você vai conseguir ter estudado o que realmente precisa, o que realmente é importante para você. Então, assim, o que é importante, a primeira coisa que você tem que entender é o que é importante para todo mundo não é necessariamente importante para você. E o que é importante para você agora não necessariamente vai ser importante para você daqui a 15 dias, daqui a um mês. Ah, professor, mas quando eu faço plano de estudo, eu faço plano de estudo completo, eu faço plano de estudo do começo ao fim. Pois é, aí já começa um problema, né? Já começa uma coisa que a gente vai ter que conversar sobre isso. Porque um plano de estudo que ele é estanque, ele é um problema. Não sei se você sabe, mas a maioria das coisas, a maioria dos projetos de grandes coisas que acontecem atualmente, inclusive no mundo, em qualquer coisa que você possa imaginar, inclusive esse celular que você está vendo, que você está usando, não sei qual é o seu celular, mas de certeza absoluta que para fazer esse celular, os planos para o desenvolvimento dele não foram estanques e absolutos. A pessoa que fez, que desenvolveu, quem estava responsável por desenvolver um plano de elaboração e de comercialização do seu celular, não fez um plano que tinha um dia de começo, um dia de fim, e em cada dia tinha exatamente o que você tinha que fazer para chegar no resultado do celular pronto na sua mão, comercializado por um preço acessível. Não, não acontece dessa forma. Não. Como assim, professor? Quer dizer que uma grande empresa, o senhor está me dizendo que uma grande empresa, como essa empresa que está fazendo o meu celular, ela não tem uma previsão clara do que é que vai ter que fazer do começo ao fim? Eu achei que, é uma grande empresa. Se é uma grande empresa, ela sabe o que está fazendo. Se ela sabe o que está fazendo, ela tem estrutura para isso, ela tem gente para isso, ela tem responsabilidade para isso. Então eu acho que é óbvio que ela vai encontrar alguém muito experiente, com muita sabedoria, que vai dizer o que os funcionários têm que fazer, o que todo mundo tem que fazer, e esse celular vai ficar pronto num plano certinho ali. Não sei exatamente quais são as etapas, professor, mas deve ter lá as etapas certinho de construir e comercializar o celular, e que vai dar tudo certo. Que no final das contas, o cara lá, o projetista do celular, ele sabe o que fazer, então ele vai dizer o que fazer, as pessoas que vão fazer o que está no plano vão executar com perfeição, e por isso que o celular chega na minha mão com perfeição, porque tudo foi feito certinho, conforme o plano. Acontece que na prática a teoria é outra. Na prática as coisas não funcionam assim, e justamente por ser sua empresa, sei lá, uma grande empresa, ela sabe que as coisas não funcionam assim. Quem não sabe é você, porque você nunca participou desse tipo de planejamento. Então é normal que você não saiba, e é normal que você também use uma percepção equivocada do que é um plano de estudo no seu plano de estudo para aprovação na OAB. Tá? E não é culpa sua, ninguém talvez nunca tenha ensinado isso. E outra coisa, não é culpa sua mesmo, porque o que mais existe por aí são cronogramas gerais e cronogramas genéricos do que tem que ser feito. E eu digo genérico, não estou nem falando que não tem especificidade. O que eu estou falando de genérico é no sentido de que são cronogramas que servem para todo mundo, que supostamente servem para todo mundo, porque são cronogramas gerais que dizem o que você tem que fazer e supõem que, independentemente de quem você seja, é só fazer o que está lá no cronograma geral que vai dar tudo certo, porque todas as questões foram pesquisadas, tá tudo mapeado, e ali se você fizer o que está escrito no cronograma, você vai passar e ponto final. Acontece que não é bem assim, não é à toa que a gente tem mais de 80% de reprovação na OAB. Não é à toa que é tão difícil passar de primeira na OAB. Tem gente que acha até que isso não é possível, tem gente que acha que isso é impossível, porque dada a dificuldade da prova e dado também o histórico que a gente tem. Pois é, eu digo para você que eu mesmo fui aprovado de primeira na OAB ainda na faculdade, e
Não tem nada de impossível nisso, tá? A questão do plano de estudo que você faz de maneira equivocada é você pegar cronogramas gerais e achar que é só seguir o cronograma geral, que aquilo vai ser bom e vai garantir sua aprovação. Não só não vai garantir sua aprovação, como a própria ideia de você fazer um cronograma geral para conseguir ser aprovado na OAB é uma ideia que vai levar à ruína. Não existe isso, pessoal. Eu vou repetir. Não sei se você já viu, e aqui eu vou radicalizar até para exemplos extremos. Estou saindo um pouco do mundo do direito só para você ver que é uma coisa que está no mundo. E por algum motivo você acha, ou talvez você ache, que não se aplica ao plano de estudo. Mas isso é da essência do plano. Quer um exemplo de um cara que faz planos de maneira correta, de maneira profissional? Não sei se você já viu aquele carinha dos foguetes, o cara que tá colocando foguete, que quer ir pra Marte, que não sei o que. Chama Elon Musk, o nome do cara. E assim, tem gente que odeia ele, tem gente que gosta, que não gosta, mas enfim, o fato é que ele tá fazendo os foguetes chegarem no espaço de maneira que ninguém nunca conseguiu e tá conseguindo grandes evoluções nisso. E uma das coisas que mais se fala é da ausência de um plano claro para fazer tudo que é feito. E não quer dizer que não existe plano. Claro que existe um planejamento. Mas a questão é que você não coloca, que se você faz um plano, e aqui vale para o nosso plano de estudo, se você faz um plano de maneira ciente, você não coloca começo, meio e fim, tudo previamente programado. Como assim, professor? Tudo que eu mais quero é um começo, meio e fim. É um plano de estudo previamente programado, que eu só siga aquilo ali e que possa ficar tranquilo, que possa ficar tranquila, que eu vou seguir aquilo ali e vai dar tudo certo. É isso que eu quero. É isso que é um plano de estudo, ou não é? Não. Não é isso que é um plano de estudos. Um plano de estudos, assim como qualquer plano, um plano de estudo para você ser aprovado na OAB, assim como qualquer plano, ele não pode ser 100% detalhado do começo, meio ao fim, relatando tudo que você tem que fazer e que ele não vai mudar ao longo do tempo. Se um plano de estudos não muda ao longo do tempo, ele não é um bom plano. Não existe nenhum plano, como se diz, não existe nenhum plano que sobrevive ao campo de batalha. Isso não é porque o plano é ruim. Ao contrário, o plano é ruim se ele não muda. Se você está estudando com, repito, um grande cronograma geral, um grande salvador da pátria, que vai, ao longo do seu estudo, ter tudo o que você precisa estudar e que não vai mudar nunca ao longo do seu estudo, esse é um plano ruim, esse é um plano que não vai lhe levar à aprovação, muito menos a aprovação de primeira na OAB, como eu fui aprovado, e é um plano que não vai te levar a grandes lugares. Não é à toa que todo mundo fica aí com esses cronogramas gerais e mais de 80% das pessoas são reprovadas na prova da OAB, certo? E a gigantesca maioria não consegue passar de primeira na prova da OAB. Então você precisa entender que você tem que mudar a sua abordagem se você quer ter resultados diferentes. Você tem que mudar a sua abordagem. Sabe? É como se fosse assim. É como se você tivesse... Vamos lá, você quer sair de onde você está e você quer chegar até uma cidade próxima. É a diferença entre você simplesmente dizer: eu estou nessa cidade, eu quero chegar na cidade próxima, e você traça um caminho aleatório lá, que não necessariamente leva em consideração a realidade de onde você está andando. Imagine que você quer sair da cidade, vamos dizer, São Paulo para o Rio de Janeiro, e você coloca um caminho em linha reta. Mas se você colocar um caminho em linha reta de São Paulo até Rio de Janeiro, você vai provavelmente passar no meio de comunidades, você vai passar no meio de lugares em que não tem estrada, você vai passar no meio de, talvez, de algum oceano, ali perto do Rio de Janeiro. Você vai passar no meio de um monte de lugar que você não gostaria de passar no mundo real. Porque no mundo real você vai ter que ir
lá de transporte, você vai ter que pegar um carro para ir de um lugar para o outro. Então, se você quiser se iludir que você consegue traçar uma linha reta para sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, na prática você vai demorar muito mais tempo do que se você conseguir lidar com o fato que existe uma realidade. Você vai ter que pegar uma estrada, você vai ter que ver se essa estrada é boa ou não, você vai ter que ver se tem trânsito na estrada. Olha, por que inventaram o Waze? Qual é a grande mágica do Waze? Você usa o Waze. A grande mágica do Waze é que ele considera as coisas em tempo real. Não existe um plano. Já parou para pensar nisso? O Waze ele não traça um plano perfeito de tudo, dos lugares de onde você tem que ir, para você chegar lá e pronto. E aí você só seguir o plano previamente designado pelo Waze que você vai chegar no lugar. Não, o Waze ele altera ao longo do caminho. E ele faz isso por quê? Para prejudicar você? Para prejudicar a sua vida? Não, ele faz isso porque ele entende o que é um plano bom e um plano ruim. Um plano bom é um plano que leva em consideração o que está acontecendo naquele momento. Por isso não existe uma linha reta traçada pelo Waze, imagina. Não existe nem sequer, no caso do Waze, um caminho único. Existem bilhares de possibilidades que elas vão sendo adequadas a depender do que acontece no meio do caminho. Certo? Então, essa mania de você pegar um plano de estudo e achar que vai conseguir ser aprovado pegando um plano de estudo genérico, um plano de estudo salvador, que vai fazer com que dê tudo certo, é apenas você se apegar a uma ilusão. Isso não vai funcionar. Assim como não funciona lá para o Elon Musk fazer os foguetes dele, assim como não funciona para você se deslocar de uma cidade para outra, no nosso caso Rio de Janeiro, São Paulo, assim como não funciona para você ir de Rio de Janeiro, São Paulo. Por quê? Porque se você traçar uma linha reta, querido, do ponto do Rio de Janeiro ao ponto de São Paulo, você vai passar, repito, por um lugar que não tem estrada, você vai passar por cima da mata, possivelmente você vai passar por algum oceano, porque em linha reta, né? Você não sabe se você vai pegar algum oceano. Você pode passar pelo oceano, então você vai fazer o quê? Vai colocar o seu carro dentro d'água, você vai colocar o seu carro em um lugar que não tem estrada, no meio da mata, você vai passar em todas as comunidades. É isso mesmo que você vai fazer? Você vai pegar um lugar que tem um trânsito, uma estrada que tem um trânsito imenso, em vez de pegar uma estrada que tem menos trânsito, você acha que assim você vai chegar mais rápido? Você não vai nem chegar, talvez. Porque como é que você vai colocar o seu carro no meio de uma mata, no meio de água, que não aguenta água? É um jet ski ou é um carro? Enfim, você vai precisar ser racional com o que existe no mundo real. Parece que existem coisas como o Waze. E é por isso que você precisa fazer um plano de estudo que não seja, repito, esses planos de estudo genérico, que ele diz tudo que você tem que fazer. Você vai lá, senta, acha que é só fazer aquilo que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, assim como não dá tudo certo. E quem está fazendo a prova já há algum tempo sabe o que eu estou falando. Tem um monte aí de cronograma que o pessoal joga geral e que diz que segue o cronograma, não sei o que vai dar tudo certo. Não necessariamente vai, porque esses cronogramas eles não levam em consideração o mundo real. E vamos lá, o que é o mundo real? O mundo real é você. É você, os seus estudos e como você está em cada matéria e como está o seu rendimento em cada matéria. Esse é o mundo real. E quando um cronograma, quando um plano de estudos para a OAB chega e diz o que você tem que fazer, independentemente de quem você é, independentemente de como você está estudando, independentemente como está sendo os seus resultados, esse plano de estudo, ele tem um grande problema, porque ele não vai conseguir satisfazer. Veja, vou dar aqui um exemplo claro. Voltando aqui no nosso mundo jurídico, né? Tem lá os foguetes, tem lá o Estado, mas vamos voltar aqui para os direitos. Vamos supor que você, eventualmente, é uma pessoa que sabe muito, que tem grandes resultados nas provas, sempre tem grandes resultados em direito constitucional, por exemplo. Direito constitucional é uma coisa que você é apaixonado por direito constitucional. E assim, se tem uma matéria que você vai bem, é direito constitucional. Você zera trabalho, você zera penal, você odeia aquele negócio de penal, aquelas teorias malucas que o pessoal coloca lá. Mas o tal do direito constitucional
você é direitinho. Inclusive você colocou segunda fase de direito constitucional, de tanto que você realmente gosta da matéria. Sempre gostou, sempre foi assim na faculdade e tudo mais. Só que aí vem um plano de estudo, e um plano de estudo genérico que se preze, vai olhar para direito constitucional e vai dizer, olha, tem muitas matérias em direito constitucional. Tem muitas matérias, não, desculpa. Tem muitas questões sobre direito constitucional na prova do AB. Então, direito constitucional deve ser algo importante, então eu vou colocar o cronograma, ele vai conter muitos dias para você estudar direito constitucional. E tem uma lógica nisso, claro. Realmente cai muitas questões de direito constitucional e realmente é importante estudar direito constitucional. Mas assim, se você é uma pessoa que vai extremamente bem em direito constitucional, naquele momento que o cara coloca para você estudar direito constitucional com prioridade no seu plano de estudo da OAB, nesse momento ele está considerando que você ele está considerando, na verdade, um estudante genérico. Um estudante genérico, que é um estudante que ele não sabe se é uma pessoa que tem propensão a ter um bom resultado em direito constitucional ou não tem. Ele não sabe se é um estudante que gosta muito de direito constitucional ou não gosta. Então ele coloca lá no plano, estude muito direito constitucional. Enquanto, na verdade, para você, que tem um desempenho muito bom em direito constitucional, na verdade o ideal ali seria você tirar um atraso, provavelmente em alguma matéria que você é pior. Como, vamos dizer, direito penal. Você sempre zera o tal do direito penal, você sempre tem um péssimo resultado de direito penal, você odeia direito penal. Então, me diga, qual é o sentido de você, que é muito bom em direito constitucional, que sempre tem ótimos resultados em direito constitucional, priorizar direito constitucional em detrimento de direito penal, se na verdade é direito penal que está prejudicando sua nota? Qual é o sentido prático no mundo real, a sua realidade? Você vai estar perdendo tempo. Entende o que eu estou querendo dizer? Você vai estar perdendo tempo, porque você poderia estar usando aquele tempo. Veja, você já tem pouco tempo para estudar. Só que você tem pouco tempo para estudar. Você é uma pessoa normal. Você possivelmente está na faculdade, tem seu TCC, tem suas coisas para fazer lá na faculdade, se não aguenta mais, vai ter que fazer. E deve ter seu estágio, possivelmente você está trabalhando. Tem gente que está trabalhando, chega cedo aí no trabalho, que eu sei, passa o dia todo quase lá naquele trabalho, chega tarde em casa. E assim, você já tem pouco tempo para estudar. Eu sei que você tem pouco tempo. Ou mesmo que tenha mais tempo, mas mesmo assim, todo o tempo do mundo é sempre muito pouco, a gente sabe disso. Então, a questão é que o tempo que você tem para estudar, você tem que priorizar aquilo que é importante para você. Seguir cronogramas genéricos, seguir cronogramas gerais, planos de estudos gerais, vão dar um resultado genérico para você. E você não quer um resultado genérico. Você quer um resultado o melhor possível. Você precisa melhorar a sua nota. Porque se você ficar seguindo planos genéricos, você vai ter resultados genéricos. Provavelmente você não vai sair de onde você está. Porque, repito, você está com direito constitucional como uma matéria. Você tem por direito constitucional uma matéria que você vai muito bem. Aí, direito penal você vai muito mal. Aí tem lá no seu cronograma de estudo de direito constitucional. Qual o sentido disso? Estude muito direito constitucional. Qual o sentido disso? Se você poderia estar estudando direito penal, tirando seu atraso naquilo que realmente está prejudicando, e aí você, ao invés de tirar o atraso daquilo que você está prejudicando, você pega e fica estudando direito constitucional. Porque está lá no cronograma do estudante geral, do estudantão genérico, que direito constitucional é importante, baseado na lógica que cai muitas questões de direito constitucional na prova. E sim, cai muitas questões de direito constitucional na prova. Isso não está errado. Mas não é porque cai muitas questões de direito constitucional na prova que direito constitucional é prioridade para você. Porque para você está dominando o direito constitucional. Seu problema maior está sendo penal. Então, sua prioridade do seu plano de estudos deve ser penal. E digo mais, isso a gente pegou só o começo, tá?
peguei assim, no começo do seu estudo você já tem uma aptidão maior para direito constitucional e está indo muito ruim de direito penal. E aí já está um erro geral do cronograma, porque ele fica lá dizendo que você tem que estudar aquilo que na verdade você já é muito bom. Então, para quê? Qual é a grande vantagem disso? Para você, não vai ter. Porque, repito, o plano ele é genérico para um estudantão genérico. Isso no primeiro momento, no início. Tá? Só que tem mais. Durante o seu estudo, eventualmente você vai tendo mais rendimento em certas matérias e menos rendimento em outras matérias. Isso é normal, existem essas flutuações normais. E aí eu digo para você, você vai prestar atenção no que está acontecendo com os seus estudos ou você vai ignorar os seus estudos no dia a dia e vai simplesmente seguir o tal plano genérico? E se você pegou o exemplo do Elon Musk, que joga foguete para ir para Marte, para não sei para onde, preste atenção numa coisa que aconteceu lá, muito interessante. Você sabe que antes de conseguir lançar o primeiro foguete lá do jeito que ele queria, primeiro que esse negócio de lançar foguete estava acabando. Não sei se você sabe, esse negócio de lançar foguete estava acabando porque a NASA já não conseguia fazer mais num custo relevante, existia muito problema de segurança. Então eu estava com muito medo de fazer e, sinceramente, programas espaciais e tal, para ir para o espaço estava praticamente acabando. A gente foi lá na Lua, lá em 60 e pouco, né? E depois praticamente não se estava mandando mais, pelos altos custos, pelo alto perigo de segurança. Engraçado, né? A gente conseguiu coisas fantásticas e depois foi meio que decaindo e estava já abandonando isso. Só que veio o doido do Elon Musk que conseguiu lançar os foguetes dele lá. Só que uma coisa que ninguém conta é que antes de conseguir, com eficiência, com eficácia, lançar dos primeiros foguetes, vários explodiram no meio do caminho. Vários, um monte. E quase dá errado. Quase que ele não consegue mais prosperar porque ficava com um monte de dívida e tal. E não dava mais, operacionalmente aquilo não era mais eficiente. E o que é que isso tem a ver com só OAB? Se até o doido do Elon Musk que colocou lá os foguetes dele, explodiu vários, para poder saber que tinha que mudar alguma coisa para conseguir lançá-lo corretamente, se até ele teve que fazer ajustes ao longo do caminho, é isso que eu estou querendo dizer, se até ele teve que fazer ajustes ao longo do caminho para conseguir mandar o foguete de maneira correta, por que você, no seu plano de estudos, acha que durante o caminho dos seus estudos você não vai fazer alterações no seu plano de estudos? Alterações para você, alterações individuais, não é alteração porque veio uma nova matéria, não estou nem falando disso, estou falando para você, durante os seus estudos você deveria estar fazendo essas alterações, porque durante os seus estudos você vai perceber que está melhorando, ou pelo menos você deveria perceber que você está melhorando em uma certa matéria, e outra matéria que você achava que devia estar melhorando também, não está indo muito bem, então você não está avançando muito bem naquilo. E aí o que é o normal, o lógico de você fazer? Ora, se você está indo bem lá em direito, vamos supor que você deu prioridade em direito penal, e aí você está indo bem lá em direito penal, só que você vê que você também colocou processo penal no meio, e assim, direito penal está indo bem, mas processo penal não está essas coisas. Por mais que você esteja estudando, aconteceu alguma coisa que você não está indo bem. O que é que você tem que fazer? O que é que uma pessoa normal faria? O que é que eu faria? Uma pessoa que quer ser aprovada rapidamente na OAB faria. Bom, se eu estou indo bem, se eu estou conseguindo progredir em direito penal, em processo penal não estou conseguindo progredir tanto, eu vou reorientar o meu barco, o meu plano de estudo, para ir dando foco em processo penal. Não é o óbvio a se fazer. Não é o óbvio a se fazer. E por que você não faz? Por que você segue esse plano de estudo geral, que você chega lá, de cima para baixo, tem um planão lá de estudo, esse aqui é o que mais cai, esse aqui é o que menos cai, descobriu, como se fosse uma grande novidade, descobriu o que mais cai e o que menos cai, e aí eu vou estudar, seguir o plano e tá tudo certo. Por que você não reorienta o seu estudo? A professora não reorienta porque eu não sei reorientar, dá muito trabalho e tal, não sei nem como é que faz isso. Tudo bem, mas você sabendo como faz ou você não sabendo como faz, você vai ter o prejuízo de ter um plano de estudo que não está funcionando.
Imagina, o cara lá do foguete, o Elon Musk, ele saiu lançando foguete e foi explodindo. Cara, em cada explosão é um evento assim de reorganização dos planos. É um evento de reorganização dos planos. Certo? E pra chegar no fase final, que ele manda o foguete grande lá, que vai ver se funciona ou se não funciona, ele manda vários foguetes menores para ir testando aos poucos, para quando chegar no dia de mandar o grande foguete, o foguete de verdade, ele consiga fazer isso já tendo testado várias vezes se aquilo funciona ou se aquilo não funciona. E você tem que fazer isso nos seus estudos. Então, entenda essa importância. Você precisa reorientar os seus estudos. Ah, professor, eu vou reorientar o quê? Todo dia eu vou ficar mudando? Não, todo dia é demais, né? Também não dá. Você tem que ter alguma regularidade nessas alterações da sua rota, do seu caminho para os seus estudos. Eu recomendo, que você faça possivelmente essa alteração pelo menos uma vez por semana. Seria uma vez que você faria um simulado, um grande simulado, que nesse simulado você consiga avaliar o seu desempenho, que você consiga ter orientação no que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você está indo bem, o que você está indo mal, para você fazer uma estatística, uma abordagem personalizada do que você está indo bem ou você está indo mal, e aí você consegue fazer essa reorientação de maneira mais eficiente. O que não pode acontecer, repito, é você ter uma abordagem genérica, um plano de começo, meio e fim genérico, que vai ser estanque e que pode te impedir, é um grande erro de planejamento que pode impedir de ser aprovado na OAB de primeira, ou ser aprovado da próxima vez que você faz a OAB, caso você já tenha feito alguma vez, tá? Então, por hoje é o cafezinho da aprovação na OAB, vai ficando por aqui, tá certo? E no dia de hoje a gente falou aí sobre o erro no seu plano de estudos que pode te impedir de ser aprovado na OAB, tá bom? Então a gente vai ficando por hoje aqui no cafezinho da aprovação da OAB. E amanhã a gente vai continuar. Lembre que é sempre às 6 da manhã, hoje entrou 6h20 mais ou menos, né? Mas sempre às 6 da manhã a gente vai ter esse programa de segunda a sexta, de cafezinho da aprovação do OABeiro, para você tomar esse café da aprovação comigo, que vai te fazer ser aprovado na próxima prova da OAB. Meu nome é César Bezerra, eu sou advogado. Amanhã a gente continua. Eu continuo aqui com você para te ajudar nisso. Tá certo? Então é isso. Bom dia, bons estudos, bom trabalho para todo mundo. Faça aí um plano de estudos certo. Não fique com esses cronogramas gerais, genéricos. Simplesmente dizer tudo que você tem que fazer e achar que isso vai dar tudo certo. Porque não vai. Você é um indivíduo, você é uma pessoa especial, tem suas características e suas necessidades específicas. Os cronogramas genéricos, eles simplesmente mandam uma coisa geral para todo mundo. Você não é todo mundo. Já dizia sua mãe, né? Você não é todo mundo. Então, é importante você fazer o que tem que ser feito, que é importante ser feito para você e não para todo mundo. Só assim você pode fazer um plano de estudo. Só assim você pode fazer um plano de estudo que seja realmente eficiente. Porque um plano de estudo que já segue esses cronogramas genéricos aí, que supostamente serve para todo mundo, um plano de estudo genéricão lá, ele vai te causar muito mais prejuízo do que você imagina. Você tem que ter um plano de estudo para você, um plano de estudo individual, porque você não é todo mundo, tá bom? Então siga seu plano de estudo pessoal, siga seu plano de estudo personalizado, que isso vai fazer com que você consiga ser aprovado na OAB. Sempre planos pessoais baseados nos seus rendimentos, nos simulados. É o necessário e é o que vai fazer você ser aprovado na OAB com muito mais eficiência, para você ser aprovado de primeira, caso seja a sua primeira vez, ou que seja a sua última OAB, caso você já tenha feito algum. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por hoje no cafezinho da aprovação da OAB. Amanhã, às 6 da manhã, a gente tá de volta. 6 ou 6 e pouquinho, eu vou avisando por aqui. Tá bom? Prazer pra você, bom estudo, bom trabalho. Até amanhã. A gente vai deixar essa live aqui
e também pela rede vizinha. A gente tá subindo lá a live também pra rede vizinha. Confere lá. Se inscreve pra acompanhar e não perder e conseguir rever essa live quantas vezes você quiser e precisar.